Noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Esperto? Aqui? Eu apertei já. Apertei. Tudo bem com vocês? Fazer um estudozinho antes da palestra da Andréia, bem rapidinho, do livro Força Espiritual, do José Carlos de Luca. E o tema de hoje é: mude para vencer. Não resista à necessidade de estabelecer mudanças em sua vida. Quanto mais você resistir a elas, maior será a carga do sofrimento. Evite dores desnecessárias, rendendo-se à necessidade do progresso que bateu à sua porta. A gente tem muita dificuldade com mudança, né? A gente resiste muito às mudanças. Às vezes a situação não está nem boa, mas eu me acomodo até aquela circunstância que não está boa. E o mudar, né, me traz expectativa, me traz ansiedade, me traz medo, né? Então muitas vezes eu fico patinando em cima de uma situação que eu já poderia ter mudado e não mudei, né? E insegurança, né? O que a gente é movido pela insegurança. Observe a natureza e note que tudo está sempre em processo de renovação constante. A própria água viaja em ciclos constantes, cumprindo as suas abençoadas funções em todos os níveis em que estagia. Se a lagarta se recusasse à própria transformação, jamais veríamos a beleza das borboletas bailando sobre os jardins. Tudo está sempre em mudança. A gente aqui não quer ver, né? O universo é pleno movimento o tempo todo. Ixi, tudo está em pleno movimento, sempre. E mudança é movimento, né? É o movimento na nossa vida, são as mudanças, né? Nossa vida também caminha por meio de ciclos que se renovam de tempos em tempos. Se a gente perceber, a nossa vida também está sempre passando por ciclos novos, se a gente querendo ou não, né? Tem coisas, às vezes, que até a gente dá uma programada, sei lá, quero fazer uma faculdade tal, aí eu batalho, vou, entro, mas tem coisas que às vezes mudam e sem a nossa interferência direta, né? Apesar que eu acho que indiretamente, no processo da nossa vida, tem todo um encadeamento de coisas que às vezes inconscientemente que são, na verdade, inconscientes pra gente, né? Mas que no momento certo daquilo acontecer, aquilo vai acontecer. E a gente vai resistir, e a gente vai sofrer, porque muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto, que se fala tanto hoje em dia, né? A gente está vendo, a gente citando até o que está acontecendo no Brasil, o sofrimento, né, do pessoal do Sul. Imagina as mudanças que vão acontecer e já estão acontecendo na vida, né, dos nossos irmãos lá do Sul. E são mudanças que com certeza nenhum deles pensou em ter ou pensou em passar. Então são coisas às vezes que vêm por algum, né? A gente às vezes não tem como adentrar profundamente, né, nesses desígnios, né? Mas são coisas que vêm. Eu acredito muito nisso. Se veio para mim é porque era para vir e eu tenho condição de passar, né? Jesus falava, não é? Não é dada a carga maior, né, a quem não pode carregar. Então, aquilo que vem, a gente tem condição de passar, a gente tem condição de carregar. E isso tudo que vem, muitas vezes, são grandes mudanças, às vezes, né, na nossa vida. Algumas pessoas ainda preferem tragédias a mudanças.
Desde a zona de comodidade, adote novos hábitos positivos. Dê o primeiro passo, ainda que pequeno. O melhor tempo para agir se chama hoje, e a melhor hora para realizar se chama agora. A gente está falando de grandes mudanças, mas a gente pode começar, até para a gente fazer um exercício, um treino de aceitar melhor, às vezes, as mudanças grandes que vêm, é ir fazendo mudanças pequenas na nossa vida, todo dia. Agora, como falou aqui, hoje, agora. Se você olhar, tem coisas na sua vida agora para mudar, que você pode mudar e que às vezes não são nada, né, profundas, mas que isso são exercícios para a gente. E numa hora que a coisa vem, né, mais pesada, porque vem para todo mundo, todos nós passamos momentos difíceis, né? A gente está mais preparado, a gente está mais treinado, né? Mais fortalecido principalmente, né? Aí ele fala assim, que nesses momentos de pequenas mudanças, você pode fazer coisas assim, fazer uma oração para retomar seu diálogo com Deus, ler uma página edificante para arejar sua mente com novas ideias, pedir desculpa ao familiar por algum equívoco cometido. Você vê, são pequenas coisas que no nosso dia a dia a gente pode estar fazendo, e todo dia, um pouquinho por dia, né? E que vai ajudar muito. Essas pequenas coisas, elas geram essas grandes mudanças, que nem essa algum equívoco que aconteceu na minha casa, e eu chegar para alguém da família, né, de alguém ali da família, e tentar, sabe, amenizar, tentar harmonizar. Às vezes são pequenas coisas que eu estou fazendo naquele momento, mas que vão gerar uma mudança muito grande na minha casa, né, na minha família. Né, coisas que às vezes eu desejo muito e não sei, que às vezes, não imagino que com pequenas coisas eu consiga ir mudando isso. Outras coisas, dar uma volta no quarteirão da sua casa para começar a exercitar o corpo. A gente sempre fala, não tenho tempo para academia, não tenho tempo, né, para grandes coisas, mas eu posso dar uma volta no quarteirão e já estou me exercitando. Lembrar-se de uma ocorrência feliz da sua vida, sorrir para os colegas de trabalho, investir na sua reciclagem profissional, mudar a posição dos móveis da sua casa, fazer novas amizades, aprender mais sobre internet, computador, socorrer alguém em aflição, interessar-se por outro idioma, parar com a crítica. Essa daqui eu acho importante, porque às vezes a gente é muito resistente às mudanças, às vezes são coisas que não são boas, e eu só critico, não é? Não tem coisa na vida que você acorda criticando, dorme criticando, ou criticando alguém, ou criticando uma situação, às vezes até criticando a si mesmo. Mas o que adianta só criticar? Não é? Depois da crítica, depois de até de uma reflexão, tem que vir a mudança. Ou às vezes pequenas mudanças, ou aquilo que eu consigo agora nesse momento, né? E eu vou chegar a coisas maiores, com certeza. Eu investindo e me esforçando nesse sentido. Para terminar, enfim, não espere que o sofrimento seja o oficial de justiça a lhe trazer a intimação compulsória das mudanças que você deixou para mais tarde. Quem deixa a mudança para mais tarde, deixa também a felicidade para depois. Interessante isso, não deixa que tenha que vir um sofrimento grande, às vezes, para que uma mudança aconteça, para que alguma coisa na sua vida que precisa se instalar venha, mas que você sofre muito mais quando você não faz, às vezes, pequenas coisas antes e se fortalece para que quando essa mudança grande venha, você esteja mais pronto, você esteja mais fortalecido, às vezes até mais. Às vezes o que falta na gente é aceitação. Mudança tem muito a ver com aceitação.
Porque quando eu não quero mudar, eu não estou aceitando mudar alguma coisa na minha vida. E quando vem uma coisa e é difícil, eu não estou aceitando. Então, às vezes, para a mudança se instalar e ser até mais leve, mais, sabe, eu aproveitar mais aquele momento, eu tenho que ter aceitação. Com aceitação vai ficar mais fácil, né? Em vez de eu ficar, né, retrucando, batendo, sabe, inconformado, que não me leva a nada, só me desgasta mais ainda. Tá bom? Vamos então falando algumas coisas. Hoje a televisão está desligada. Os recados, eu não sei se eu vou lembrar. Eu não sei se eu vou lembrar de todos os recados, porque, né, não estou acostumada a fazer, mas assim, nós temos o nosso bazar de quartas à tarde, de segunda e quarta à noite, né? Que o bazar é um dos meios, né, que a gente busca recursos para manter a casa, né? Nós temos os quadradinhos do amor, que a gente chama, que são doações de lã, que agora, ainda mais agora que vai vir o inverno, né? Nós temos as nossas tricoteiras aí que vão fazendo, né? A gente fala quadradinho porque a maioria faz aqueles quadradinhos antes, depois emenda tudo e faz uma bela manta, né? E uma coisa que sempre a gente reforça toda reunião é o Evangelho no Lar, né? Para quem não conhece, para quem está vindo a primeira vez, quem está vindo a primeira vez? Evangelho no Lar é você ter um momento do Evangelho na sua casa. É você dedicar um momento para você parar tudo, reunida, né, da família, quem quiser, se não quiser ninguém, vai só você, né? E você vai dedicar aquele momento para ler o Evangelho, para refletir sobre aquilo. A gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem na casa. E a gente, naquele momento, é você ler uma página do Evangelho. Ou você abre aleatoriamente, ou você vai lendo, né? Cada Evangelho seu você lê, né? Vai seguindo a sequência. Você coloca uma jarrinha de água sempre do teu lado, né? Para que naquele momento a espiritualidade vai estar ali. A espiritualidade, principalmente a espiritualidade ligada à sua casa, os mentores da sua casa, os mentores de cada um ali da casa vão estar ali presentes e vão fluidificar aquela água e vão inspirar a gente na hora que a gente lê o Evangelho. O que vem à nossa cabeça, aquilo que a gente tem vontade de falar, alguma coisa nova que surge, aquilo vai vir muitas vezes assim, inspirado por eles, né? O Evangelho, a gente tem uma forma de ser feita uma vez por semana, no mesmo horário. Então você escolhe lá um dia da tua semana que seja melhor, sei lá, domingo às 6 da tarde. Então, todo domingo às 6 da tarde, você vai estar comprometida com a espiritualidade, né? Que vai estar, eles vão estar ali. Se você se determinar, todo domingo às 6 da tarde, eles vão estar ali, né? E no mesmo horário, né? Se um dia não der, faz uma prece da onde você estiver, às vezes isso acontece, mas procura todo domingo às 6 da tarde está fazendo o seu Evangelho. Isso é um benefício enorme para casa, né? Para a casa em si, para o lar, para as energias, porque vai limpar as energias da nossa casa, vai fortalecer cada um que está ali, fortalecer a família, fortalecer né, aquele grupo que está ali, que não está ali à toa vivendo novamente, né? E vocês vão ver um resultado muito bom. Com o tempo a gente sente um resultado muito bom, né? Não só dentro da nossa casa. Ali a gente se fortalece para ir para fora e viver a vida, né? Tá ok, gente? Qualquer dúvida,
Nós temos um roteiro do Evangelho no Lar ali na secretaria, né, um papelzinho explicando tudo isso que eu falei, né, passo a passo. E eu acredito que vocês vão se sentir muito bem se começarem a fazer, tá bom? Vamos então. Eu acho que está fazendo. Ah, é? Só um minutinho. E vão nesse momento nos recolhendo. Esse é um momento muito importante para o começo dos nossos trabalhos espirituais. Então é importante que a gente esteja sereno, que a gente esteja mais consigo. Então vamos serenando nossas mentes, serenando nossos corações, relaxando o nosso corpo, fazendo uma respiração bem profunda e sentindo o ar entrando e saindo e soltando o nosso corpo. Um momento que a gente vai se conectando com os nossos mentores pessoais, que com certeza estão do nosso lado, felizes por nos verem aqui, e vamos nos conectando com a espiritualidade da casa, onde todo o trabalho é realizado, através deles, todo esse lindo trabalho é realizado, é organizado, são os passes. Vamos nos preparar principalmente para os passes e sair daqui levando bênçãos, bênçãos que vêm lá do nosso Pai, do nosso Mestre, e através do passe nos recarregam, nos fortalecem e vamos levando para casa também um pouco de tudo isso que vamos receber nessa noite. E assim, para abrirmos o nosso trabalho da noite, felizes, agradecidos, vamos orar a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então agora para a nossa palestra, com a nossa irmã Andréia. Com certeza vai ser uma palestra maravilhosa, que todos aproveitem bastante e levem daqui muito ensinamento, muita energia também da palestra, com certeza. Fiquem com Deus. Você quer fazer? Então, pode fazer. Se quiser, pode fazer. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Olá também ao pessoal que está em casa assistindo conosco. Bom, eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que é o tema de como lidar com as contrariedades da vida. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem contrariedades? Levanta a mão. Vamos lá. Quem não tem, às vezes ainda não percebeu, não é? Mas, o que são contrariedades, tá?
toda vez que nós gostaríamos que algo acontecesse de um determinado jeito e aquilo não acontece, não é? Toda vez que nós fazemos planos e nem sempre eles se concretizam, ou quando nós gostaríamos que as pessoas fossem de uma determinada maneira e elas não são. Então, em todas essas situações, nós lidamos com contrariedades, tá? Então, refazendo a pergunta, quem tem contrariedades, levanta a mão. Ok, né? Porque o primeiro ponto que nós sempre pensamos e o Evangelho vai nos trazendo, gente, que até para que a gente consiga absorver, compreender e trazer isso para o nosso dia a dia, é importante que nós nos reconhecemos como indivíduos em construção, indivíduos que têm suas dificuldades, falhas, até para que nós possamos ir então entendendo onde vamos colocar, não é? Então, tudo que o Evangelho vai nos ensinando, tudo aquilo que o Mestre Jesus nos deixou de exemplos também. E aí, pensando nisso, em que ponto do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ter, não é, o tema que nos fala sobre isso? Então, temos lá um capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, não é? Porque toda vez que nós lidamos com contrariedades, nós temos aflições, não é? Nós nos sentimos angustiados, sentimos ali uma certa agonia, até interessante porque o conceito de aflições, gente, pelo dicionário, tá? Então, sentimento de agonia, sofrimento, desgosto, desassossego, ansiedade e tribulações. Porque todos nós, quando lidamos com algo que acontece diferente das nossas expectativas, das nossas vontades, nós temos que encarar ali o que a gente chama de frustrações, não é? Que é ter que pegar aquilo e falar, e agora? Se não é do jeito que eu gostaria, se não acontece a minha maneira, o que eu faço, não é? Então a gente às vezes se sente até perdido em relação a isso. Mas nós precisamos reconhecer todos esses sentimentos. E Jesus já nos dizia então que seriam bem-aventurados os aflitos, não é? Vale lembrar que bem-aventurados, e há vários textos que trazem essa palavra, então significa felizes, ou vamos dizer assim, abençoados, não é? Então ter ali uma certa graça diante daquilo. Mas aí a gente se pergunta, né? Como assim? O que significa então? Então significa que as aflições são de certa forma uma graça, uma bênção divina? Sim. Afinal, como espíritas, aprendemos que todas as dificuldades que vão vindo pelo nosso caminho, elas não nos fazem evoluir, não nos fazem crescer. Por mais que assim, cada um aqui tem uma história, não é? Cada um sabe o que já passou, o que já viveu, as dificuldades que já teve que enfrentar e as que enfrenta atualmente também. Mas quando nós olhamos para aquelas que já passamos, se a gente se aprofundar, se a gente olhar ali, não é? Às vezes deixando um pouco o nosso ego de lado também, nós sempre conseguimos compreender o que aquilo nos ensinou, não é? Já paramos para pensar nisso? Seja um relacionamento que não foi bom, seja um trabalho que se encerrou, seja um momento de prejuízo financeiro, seja alguém, não é, que já esteve em nossa vida e de alguma forma se distanciou de nós, ou nós nos distanciamos dessa pessoa. Será que a gente já parou para pensar o que aquilo nos ensinou? Muitas vezes, quando passamos por um sofrimento, nós nos apegamos muito a tudo que aquilo nos trouxe de mal, não é? Tudo que aquilo nos machucou, nos fez sofrer. E nós precisamos olhar para isso também, tá? Porque faz parte desse processo. Mas é muito importante que nós também paremos para pensar o que eu aprendi com isso. Ainda que seja quais os limites que eu não sabia colocar e eu preciso aprender a pôr, não é? Ou como, de alguma forma, nós também não conseguimos, de repente, entender, não é? Ou fazer o melhor que deveria ser feito naquele momento. Mas que a vida, e não só a nossa vida atual como reencarnantes, mas a nossa vida espiritual,
ela sempre vai também nos dando oportunidades. E nessa vida material, toda vez que nós aprendemos uma determinada lição, a probabilidade de nós passarmos de novo por aquilo, ela vai reduzindo, né? Mas quando nós não aprendemos, o que acontece? Não é? Nós às vezes vamos repetindo a situação, mesmo nos relacionamentos, porque às vezes a gente encerra um relacionamento com alguém que não tenha sido tão bom, ou nos distanciamos ali, mas se nós não entendemos o porquê que não foi bom, o que a gente fez que não foi bom, qual foi o limite que a gente não soube colocar, nós vamos novamente encontrar pelo caminho outras pessoas e passar de novo por aquilo. Até que a gente possa compreender, não é? O que precisamos aprender, seja na nossa tolerância, seja no que o outro também ultrapassa alguns limites nossos. E aí, dentro disso, vale muito que nós recapitulemos aí tudo que os livros dos Espíritos vai nos ensinando, inclusive, sobre a nossa encarnação, não é? Então, somos espíritos simples e ignorantes, não é? Fomos criados assim porque Deus não nos cria prontos, mas nós somos criados para ir aprendendo, ir buscando a proximidade cada vez maior do bem. E dentro disso, não é? As situações da nossa vida vão sendo como as provas da escola, não é? Então, a gente tem ali uma teoria, daqui a pouco vem uma prova real para que nós enfrentemos. E no nosso estágio evolutivo atual, então onde nós já temos, ainda temos o instinto, não é? Que é aquela programação, vamos dizer assim, da nossa espécie, do nosso ser encarnado, que nos faz reagir espontaneamente, não é? Sem pensar em algumas coisas, mas já temos também a razão, que nos permite adquirir conhecimento, nos permite pegar cada uma das situações que vamos passando e filtrá-las, não é? Pela nossa emoção, que nos sinaliza algumas coisas, e pela nossa razão, que nos permite olhar tudo aquilo. O que está acontecendo? O que eu estou pensando? Como eu me comunico com a outra pessoa com quem eu esteja vivendo qualquer situação, não é? E nós possamos, então, tomar as nossas decisões, resolver as nossas questões. Então, nós já estamos no estágio possível para isso. Mas ainda trazemos, não é? Por estarmos aí no mundo de expiações e provas e pelo nosso estágio evolutivo, a dificuldade também de administrar algumas más tendências, não é? De querermos estar ali acima do outro, de muitas vezes querermos ter sempre a razão, não é? Ou acharmos que a nossa forma de compreender, a nossa forma de enxergar é sempre melhor que a do outro. E será, gente? Ou será que às vezes a gente também pode estar errado? Vocês se perguntam isso? Não é? É importante, porque a nossa forma de pensar, o nosso processo de educação familiar, o grau de instrução que a gente tenha, nos faz ter ali uma diretriz do que é certo e do que é errado, não é? De como reagir em algumas situações. Mas será que quando o outro pensa diferente, ele não pode também estar certo em alguns momentos? Vale sempre essa reflexão. E eu não digo de coisas, por exemplo, que sejam muito claras para todos nós, não é? Todos nós já sabemos, por exemplo, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, não é? Ou, diante das nossas leis também materiais, sabemos aí o que é correto ou não é? O que se torna um crime quando passamos a descumprir essa lei. Mas principalmente em questões cotidianas. Será que alguém consegue ter plena certeza ali de que está certo? Desde coisas simples, sabe aquela coisa assim, de repente eu tenho um jeito de arrumar minha casa, não é? Tenho um jeito de lavar minha louça, de cuidar da minha roupa, de ajeitar a minha casa. Mas aí eu vejo outra pessoa fazendo diferente, eu faço o quê? Não, aquela pessoa está errada, não é? Porque o jeito certo é esse. Ou eu vejo uma pessoa estudando, eu vejo uma pessoa em uma situação social com uma determinada roupa, com uma forma de se comportar, e a gente já pega aquele lado, né? Aquilo está errado. Será que sempre está errado? O nosso direito sempre vai até onde começa o do outro. Mas quantas coisas
que as pessoas de repente fazem ou deixam de fazer, que não nos afeta em nada, mas nós nos achamos no direito de questionar aquilo. Já se perceberam assim? Né? É importante a gente olhar um pouquinho para isso, porque se o que o outro faz, escolhe para a própria vida, não é? Tem a ver com ele, tem a ver com ela. E às vezes a gente traz aquilo para nós, não é? Principalmente nas questões familiares. Não é? Quanta coisa a gente fica ali batendo que o outro tinha que ser, tinha que fazer. E aí são contrariedades também que a gente acaba procurando, vamos dizer ali, não é? Porque tem muitas coisas no dia a dia que a gente não controla. Mas quantas a gente teria a capacidade de refletir, de trazer mais leveza, de trazer mais simplicidade em algumas situações, mas a gente se apega ali à crítica, se apega, não é? A nos acharmos juízes das situações das outras pessoas e o quanto temos realmente o direito em relação a isso. E aí a gente fica ali, remoendo, não fica? A gente pega aquela situação, aí fica remoendo, não é? O que o outro tinha que ser, o que o outro tinha que fazer. Então é muito importante que nós também pensemos quais essas contrariedades, porque tem algumas que nós buscamos. Como espíritas, um cuidado inclusive importante sobre isso, é que por conhecermos aí, não é, das leis em relação à reencarnação, em relação às múltiplas vidas, ao nosso processo evolutivo, às vezes a gente começa a pensar que tudo que a gente vive a gente está pagando, não é assim? Ah, eu estou espiando, eu estou pagando, não é assim? Eu vim para passar por isso. A gente às vezes não fala algumas coisas assim, né? Cada religião, cada irmão, às vezes tem uma filosofia que traz para a sua vida, mas nós como espíritas temos um pouquinho disso às vezes, né? Ou a gente fala assim, ah não, depois eu vou pagar, não é assim? Depois eu vou... Então, conhecer a verdade das múltiplas existências é um grande consolo à nossa vida, mas nós também temos que tomar cuidado com isso. Por que eu falo? Porque nós viemos com planejamento encarnatório, sim, não é? Nós temos no meio do caminho adversidades? Sim, mas nada vem assim, ó, tudo detalhado, não é? Tudo detalhadinho, o que você vai passar, com quem você vai falar, quem vai dizer alguma coisa para você, o que você vai dizer para o outro. E por que é importante pensar nisso? Porque nós temos livre-arbítrio. E embora haja uma jornada, o como nós vamos lidar com cada uma dessas situações é nossa livre escolha, não é? E há coisas ainda no meio do caminho que a gente vai ali pegando pra gente, não é? Vou dar um exemplo, ó. Se nós não tivéssemos, vamos pensar assim, se tudo estivesse predestinado, não é? Nesse sentido, é o famoso do a gente tem um dia para partir, não é? Tem algumas frases populares que a gente vai trazendo. Nós viemos com um planejamento encarnatório, sim. Uma expectativa de vida? Sim. Mas se não fizesse diferença as nossas escolhas, não é? Se não fizesse diferença os nossos comportamentos, então para que a gente teria que cuidar? Cuidar da alimentação, cuidar do exercício físico, entende? Cuidar das relações. Então, isso nos faz tomar mais cuidado, inclusive, nas escolhas que a gente faz a cada dia. Nosso planejamento encarnatório, ele vem com um certo prazo, vamos dizer assim, mas a cada escolha, a cada movimento, não é? Nós podemos às vezes encurtar esse processo. Assim como também alguns espíritos chega a ser concedido, vamos dizer assim, né, uma moratória, né? Há ali um tempo maior também, de acordo com o quanto ele está contribuindo aqui, de acordo também, não é? Com as coisas boas que vai fazendo. Então, como espíritas, é importante que tomemos esse cuidado nas contrariedades ou aflições que a gente acaba também trazendo pra gente, ou se conformando, não é? E não dando passos nas devidas mudanças. Eu vi que no estudo inicial aí foi falado de mudanças, não foi? A gente gosta de mudar? Gosta? Sim ou não?
O pensamento às vezes diz que sim, não é assim? E as nossas ações dizem que não. Pois bem, mudar dá trabalho, não é? Dá trabalho. E a gente dá uma esquivada às vezes dessas mudanças. Mas quantas mudanças fazem parte da nossa evolução? E no começo elas são difíceis, tá? Mas tem uma coisa boa para dizer para vocês. Toda mudança, principalmente na parte comportamental, tá? Se a gente resistir a essa mudança ali de 2 a 3 semanas, ela tende a se tornar um hábito. Olha só. Aí a gente começa a dieta, passa 3 dias e fala, não, eu não vou aguentar. E a gente deixa pra lá, não é assim? Porque sim, 3 dias ainda, o nosso hábito anterior, ele fica ali puxando a gente para aquela tendência, tá? Quando passa as 2 semanas, 3 semanas, aí vai recriando um novo hábito. Então, quando começar e for difícil, tá tudo bem, tá bom? Mas a gente precisa resistir e segurar um pouquinho mais. Porque até esse movimento, ele tem a ver com a nossa função cerebral, não é? Que vai ali tendenciando a uma certa, vamos dizer assim, programação que o nosso corpo vai criando. Vou dar outro exemplo para vocês. Se a gente começa a todo dia acordar e dormir no mesmo horário, tá? Então mudamos a rotina. Não tinha hora para dormir, vou tentar colocar um horário ali. No primeiro momento o corpo resiste, não é assim? Fala, eu não consigo. Mesma coisa, 2, 3 semanas a gente vai se adaptando, não é? Quando a gente, vou dar um outro exemplo, a própria prece, né? A gente fala do Evangelho no Lar toda semana. E no começo é um pouco estranho também, porque fica aparecendo ali que é um compromisso que não tinha, não é? Às vezes, se a gente não marcar, a gente vai esquecer. Depois, se a gente se programa e segue aquilo, fica firme. Como as preces diárias que nós podemos fazer também. Então, quando desejamos qualquer tipo de mudança, tenhamos força, tenhamos foco, acreditemos nisso e nos foquemos ali por pelo menos 2 semanas. Combinado? E aí é onde entram também essas contrariedades, onde nós achamos que não somos capazes, não é? Nós entendemos que é muito difícil e já queremos abandonar. Em relação à própria tecnologia, ela nos ajudou muito, não é? Então quem vem aí de outras gerações, imagino que hoje já fala, o mundo tá fácil hoje, tá? Não é? Minha mãe, quando ela tá comigo no carro, ela vê eu olhando o GPS assim, ela sempre fala, nossa, na minha época eu tinha que ficar com guia na mão, né? Então, trouxe muitas facilidades. Ao mesmo tempo, gente, nos deixou um pouco mais preguiçosos, não é? Porque qualquer dificuldade que vem ali, a gente já quer se livrar daquilo, sabe? Mas é importante que a gente mantenha. Então, se nós ganhamos facilidade em muitas coisas da nossa vida, a gente precisa usar essa energia para outras, então, não é? Senão a gente vai deixando ali também de nos esforçar, de utilizar isso para algumas coisas, não é? E aí se a gente pensar, se saímos de um momento da nossa história e da nossa evolução, onde a nossa força bruta, ela se fazia muito mais necessária, e hoje com a tecnologia, com a evolução da indústria, dos maquinários, isso vem perdendo espaço, nós precisamos então usar essa nossa energia, tanto física como psíquica, para outras coisas, e não nos acomodarmos mais, não é? Ou inutilizarmos aí o nosso próprio ser, a nossa força, a nossa utilidade. Porque senão, novamente, começam a vir outras contrariedades, não é assim? A gente tenta alguma coisa, aí, como eu brinquei, passa 3 dias, não dá certo, a gente, nossa, nada dá certo pra mim, não é? Mas todo mundo que de alguma forma conseguiu conquistar algo, conseguiu alcançar algo, será que 3 dias, 5 dias foi suficiente? Não foi, não é? Então é importante que nós nos esforcemos, entendamos também que cada um dos tropeços, cada um dos erros, não é? Nos ajudam a nos fortalecer, a crescer. Não tenhamos medo de errar, não tenhamos aquela coisa, eu não faço porque eu tenho medo de errar, não é assim? Mas e se eu errar? Vão me julgar, não é? Vão falar de mim. Gente, é muito melhor, não é? Errar do que não fazer.
tá? Então, isso é muito importante, né? Tem uma frase que diz assim, é melhor feito que perfeito. Já ouviram falar essa frase? Às vezes a gente fica tão preocupado que tudo tem que ser perfeito, não é assim? Ah, se não for para eu estudar tantas horas por dia, eu não vou nem pegar o livro, não é? Se eu não conseguir ler o capítulo inteiro, eu nem leio. Gente, de folha em folha, a gente lê um capítulo, não é? De tempinho em tempinho que a gente vai fazendo alguma coisa. Só que a gente precisa confiar em si mesmo, não é? Precisa se dar essa oportunidade, gerar esse esforço. Então, rotina, hábito, tudo isso a gente só consegue quando a gente se esforça por um determinado tempo. E aí vocês vão percebendo quantas contrariedades a gente começa a plantar na nossa vida? Aí a gente fala assim, nada dá certo porque nessa vida não é para eu conseguir isso não. Será? Ou às vezes a gente também vai largando no meio do caminho e colocando na conta da encarnação. Não é? Então, pensando nesse ponto, lidar com as contrariedades, gente, é ter inclusive o que a gente chama de resiliência, tá? Que é isso? O que é resiliência? É um termo importado lá da física, né? De que é quando a gente sofre algum tipo de desajuste. Então vamos pensar numa borracha, tá? Trazendo da física. A borracha ela é um tipo de material que se você pressiona, ela muda e ela volta, não é assim? Uma mola. A mola ela sofre uma agressão, ela muda ali, né? Às vezes amortece alguma coisa e depois ela volta. Então, pensando em nós, o quanto nós conseguimos lidar com as situações, às vezes a gente vai dar uma balançada, né? Assim, precisar de um tempinho ali para elaborar, às vezes a gente precisa até chorar com alguma coisa, respirar, mas que a gente retome. Tá difícil? Dá uma pausa, né? Dá uma pausa, vai respirar, vai tomar uma água, mas volte, não abandone. Não abandone as coisas da sua vida. E, inclusive, às vezes a gente se abandona por achar que não é capaz, por achar que não dá conta. Então, quantas contrariedades aí a gente pode tentando evitar? Vamos evitar tudo? Não, porque tem coisa que a gente não controla, não é? Mas as que a gente pode, vamos trazer. E, pensando nisso também, tomemos muito cuidado com a vitimização, não é? Todo mundo sabe o que é vitimização? Tudo acontece comigo, não é assim? Aquela pessoa me fez isso, não é? Qual que é a questão da vitimização, gente? Não que às vezes as pessoas não nos façam coisas, tá? Mas quando a gente se coloca nessa posição de vítima, a gente paralisa, não é? Fica ali quietinho, apenas sentindo que sofreu algo. E a gente não levanta e não age, não é? Assim como o melindre também, não é? Quando a gente se coloca numa posição em que eu, né, assim, eu faço de tudo, não é assim? Ninguém pode falar nada pra mim, não é? Eu não aceito nada que venha do outro. Gente, tem uma parte do Evangelho que ela fala que nós devemos dar ouvidos aos nossos inimigos. Aí fala, nossa, como assim, né? Mas meu inimigo vai falar tão mal de mim. Pois bem, mas o inimigo às vezes vai ver coisas que o amigo não vai ver. E a gente tem que filtrar isso, sabe? Porque às vezes o inimigo fala, imagina, ele está falando isso porque ele não gosta de mim. E pode ter uma aumentada ali porque ele não gosta da gente, não é? Mas às vezes ele vai sinalizar alguma coisa que quem está com a gente, quem ama a gente, não vê. Não é aquela coisa do amor é cego, não é? Às vezes nem tanto também, mas quando vem com amor a gente não ouve, não é? Quando vem de fora a gente melindra, mas a gente não olha para aquilo. Então, o quanto isso é importante também, tá? E aí, para ilustrar um pouco tudo isso, eu queria também contar uma historinha para vocês, que ela tá num livro chamado Palavras do Infinito, tá? Que foi psicografado pelo Chico Xavier e o espírito de Humberto de Campos, através lá do pseudônimo do Irmão X, tá? E ela vem falar sobre isso, sobre como a gente encara um pouco as contrariedades da nossa vida. E ela diz que havia uma mulher que ela vinha num sofrimento muito intenso pelas coisas que ela estava passando. Então ela chorava, ela sofria, ela rogava a Deus, não é? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse com ela? Que ela não era capaz de suportar aquilo? Que Deus deveria então tirar dela
as penas daquela vida que ela estava passando, tá? E no seu momento de sono físico, ela teve então um sonho, né? Nós como espíritas aí entendemos o sonho como um desdobramento, né? Quando nós saímos então do nosso corpo físico. E nesse sonho, ela recebeu um anjo. E o anjo chegou a ela e disse assim: olha, Deus ouviu as suas preces. E então eu vim te buscar para lhe levar para nós podermos atendê-la. E chegando lá, então eles foram até um grande salão. Quando abriram aquele grande salão, era um salão que continha as cruzes de todo mundo que estava aqui na Terra, né? Então, lembrem que quando a gente fala de cruzes, tem a ver com aquela representação, não é? Das coisas que a gente tem que carregar. E o anjo disse a ela o seguinte: você vai poder andar pelo salão e escolher a cruz que você quer para você. Só tem um detalhe: em cada uma das cruzes há o nome de quem a carrega, ok? Ok. E claro, como ela se sentia em grande sofrimento, qual foi o desejo dela? Que cruz que ela queria? A menor, não é? Então ela saiu procurando ali qual seria a menor cruz daquele salão. E ela encontrou. Era uma cruz pequenininha, mas aí houve a questão. Quando ela olhou o nome de quem era a cruz, era o dela. E aí então, ela teve uma lição, né? De que, claro que havia situações ali, mas que aquela cruz era o suficiente, que ela já poderia suportar. Mas o quanto realmente ela estava disposta a aceitar isso, né? Foi falado sobre aceitação antes, então, a aceitar isso, a acolher isso. E quando nós pensamos em nossa fé em Deus, não é? É muito válido que nós sempre lembremos que Deus não dá uma cruz maior do que nós somos capazes de carregar, não é? Ou de que sejamos, vamos dizer assim, insuficientes para isso. Há momentos em que nós nos desestabilizamos? Sim, gente, todos nós, tá? Mas que nós, inclusive, lembremos da nossa fé para fortalecer isso. Se não cai sequer uma folha sem que Deus permita, se Deus não nos dá nunca uma cruz menor do que a gente possa carregar, quando a gente se sentir enfraquecido, não é? Nas nossas contrariedades, que nós possamos nos conectar a Deus, nos conectar à espiritualidade, para que nos dê força de lidar com aquilo, sabedoria para compreender o porquê nós estamos passando por aquilo, não é? E que nós consigamos ter aí a orientação, a intuição de o mais rápido possível enfrentarmos e resolvermos aquilo. Faz sentido para vocês? Faz? Quem aqui já se questionou sobre a própria cruz? Vamos lá. É normal, gente. Qualquer um de nós pode já ter se questionado sobre isso. Mas que nós lembremos na nossa fé que sim, sempre vamos ser amparados, tá? A gente precisa pedir essa ajuda. A questão não é o sentir, não é? A questão é que a gente fortaleça a própria fé, tá? Lembremos que não há esse desamparo, mas que às vezes a gente titubeia mesmo, não é? E que aí, quando nos colocamos em prece, quando pegamos o Evangelho, quando nos deslocamos até a casa espírita em busca do tratamento, nós vamos receber esse lenitivo. Mas não nos esqueçamos que Deus, Jesus, a espiritualidade, não pode fazer tudo por nós. Há uma parte, não é? Que será sempre nós. E é essa que, quando a gente chega ali na porta para sair do centro, é importante que a gente redobre essa força e vá com coragem, tudo bem? E lembrando que assim, ó, coragem não é ausência de medo, tá? É ir com medo mesmo. Coragem não é uma total confiança no sentido de, nossa, eu sou invencível, tá? Porque a insegurança, inclusive, ela nos ajuda a olhar com cautela, não é? O próprio medo também é uma emoção de segurança também. Mas que a coragem é aquela energia do, eu vou lá, né? Eu vou atrás daquilo que eu preciso, eu vou me esforçar. Se eu cair, eu levanto, não é? Se eu tiver alguma dificuldade, eu sei que eu estou amparado para conseguir enfrentar. Tá certo, pessoal?
E ó, tô no mesmo caminho que vocês, viu? Então, como espírita, como expositora, a gente vai estudando, vai aprendendo, vai colocando em prática na nossa vida. Às vezes a gente dá umas tropeçadas também, sim, tá? Mas que a gente possa lembrar. E eu também faço o possível para sempre lembrar e colocar na minha vida tudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Ok? Convido-os então para fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por essa oportunidade bendita. Agradecer pela nossa vida, pela nossa atual encarnação. Agradecer ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que deixou a nós em sua passagem aqui na Terra. Vamos agradecer também por todas as contrariedades da nossa vida. Pedir a Deus que nos ampare em compreender, em aceitar, em ter forças e resiliência para lidar com o que vier. Vamos também agradecer pelo nosso lar, pelos nossos familiares, agradecer por toda a liberdade e autonomia que vamos tendo, pelo nosso livre-arbítrio, agradecer pelo alimento de cada dia, pedir a Deus que nos ajude a percebermos cada detalhe das suas bênçãos, do seu lenitivo em nossas vidas. Vamos também vibrar pelo planeta como um todo, seus governantes, vibrar e mandar as nossas energias aos irmãos que estão passando por suas dificuldades, a começar pelos irmãos do Sul que vêm passando por essa tragédia. Vamos vibrar também por tantos irmãos em necessidades, sejam elas físicas, mentais, espirituais e materiais. Vamos vibrar pelos nossos lares, vibrar pelas dificuldades do nosso dia a dia também, pelas pessoas difíceis. Vamos pedir a Deus que nos auxilie nesse tratamento, para que possamos voltar melhores aos nossos lares, nos comprometendo em fazer a nossa parte e nos esforçarmos em cada um dos passos para que possamos melhorar e ir evoluindo a cada dia. Que assim seja. Obrigada, pessoal.